para melhor, hoje é bem raro se conhecer um obreiro que não tenha seus bons livros, uma assinatura de uma revista, de um jornal ou de uma literatura evangélica. O povo hoje está mais atento à literatura. 8. Aí vocês vão me ajudar na letra A e letra B. 8. O obreiro, quando lê, aumenta seu conhecimento. Paulo estava encarcerado em Roma, aguardando seu martírio quando pôde escrever a Timóteo: traze os livros, especialmente os pergaminhos, que eu já mostrei a vocês que era a Bíblia da época. Eu coloquei letra A e letra B. Vamos lá? Todos juntos. Letra A, bem alto. A opinião é que os pergaminhos aos quais ele se refere eram manuscritos de livros do Antigo Testamento, enquanto que os livros poderiam ser comentários judaicos a respeito deles. Isso pode ser livros da época de Gamaliel, como também livros de comentários judaicos a respeito dos pergaminhos. Poderia ser. Era o acervo que Paulo tinha e ele precisava disso. Agora olha para cá. O mais engraçado, sabe o que é? Deixa eu olhar essa luz aqui. Ah, ventilador não. Ventilador não seria bom para ele não. Mas a luz, a presença de vocês, o calor é um pouco alto também. O calor que nós estamos tendo aqui, puxa vida, vocês usam óculos também? Também? Eu vou explicar para você. Sabe onde Paulo estava? Quando ele pediu traga os livros, os pergaminhos, estava preso nas masmorras de Roma. Quando ele pede a capa que deixou em Troas, a capa era para se aquecer no frio. Preso não tem direito de nada. Ele estava preso nas masmorras de Roma. E o frio em Roma é frio. Eu peguei um frio na Europa, um na França e outro em Bruxelas. Um frio de 8 graus, 7 graus abaixo de zero. Peguei um frio em Londres, 8 graus abaixo de zero. Irmão, se não tiver aquecedor dentro de casa, não dá vontade nem de conversar, porque dói tudo. É um frio horrível, é uma coisa horrível, muito horrível. O frio em Roma era assim. A situação de Paulo era muito difícil. Ele estava preso com frio. Agora preste atenção. Ele pede os livros e os pergaminhos. Imagine, pastor, ele estava doente. Ele iria morrer da doença. Se ele não fosse curado, ele ia morrer da doença. Mas ele estava preso e prestes a ser decapitado. Então ele iria morrer decapitado e ele morreu decapitado. Já estava velho. Para que ler? Se vai morrer. Para que ler? Se já está preso. Agora preste atenção numa coisa aqui. Eu fiz o sinal aqui do óculos, né? Naquela época não tinha óculos. A maioria dos comentadores da Bíblia entendem que Paulo já não tinha uma boa visão há muito tempo. Quando ele escreve aos Gálatas, tem uma frase que ele fala assim, é porque eu esqueci agora onde está esse versículo, mas ele fala assim: pois escrevi em letras garrafais, em letras grandes, por causa da deficiência na visão. Tem uma outra parte que ele fala para os Gálatas assim: eu sei que se possível fosse, vocês arrancavam os próprios olhos e me daria. Naquela época não tinha transplante, mas a vontade dos irmãos era arrancar os olhos e dar para Paulo, porque Paulo estava com deficiência na visão, preso, doente, prestes a morrer, velho, sem enxergar, e a prisão não tinha essa luz que nós temos aqui. Eu peguei o lampião, a época do lampião, a época da lamparina, meu Deus do céu, a casa de manhã, aquela fumaça,
aquele cheiro, tudo escuro. Imagina um camarada preso, e nem sei se dava essa regalia a ele de ter um lampião, porque ele estava preso, escuro, cego, doente, com frio. Olha o que ele diz: traga os livros. E eu coloquei ali, vocês leram? Traga os livros e especialmente os pergaminhos. Era como dizer: eu vou morrer, estou com frio, estou cego, estou só, mas quero morrer lendo, eu quero morrer atualizado. Nós temos uma iluminação tão boa, nós não estamos presos, nós não estamos com problema de visão, porque temos agora óculos que nos auxiliam. Não me respondam, eu não vim aqui para isso. Quantos capítulos da Bíblia nós lemos essa semana? Não me responda. Lembra do Salmo 45, versículo 1 que eu falei aqui? O meu coração ferve de palavras boas, mas eu canto bem, eu prego bem, eu lidero bem. Tem que ver o regime da glória para tudo quanto é lá. Eu sou bom demais naquilo que faço. Quantos versículos bíblicos nós lemos nessa semana? Paulo não tinha condições nenhuma, mas queria ler. O obreiro e a literatura grega. A vida devocional do obreiro. Não adianta, não chegaremos a lugar nenhum, se não atentarmos para a leitura da palavra de Deus. Hoje o Brasil está sofrendo, com pregadores aí que dá vontade de ir embora para casa. As linguagens que estão entrando em nossos altares, como por exemplo, uma simples, quer ver? A Bíblia vai dizer: a minha vontade é ir embora. Se a Bíblia vai dizer, eu vou esperar ela falar para poder vir para o culto. O que eu vou fazer daqui se ela vai dizer? A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ela diz, ela fala, e tudo para a sua própria edificação. Imagine Jesus lá no monte falar para Satanás. Também a Bíblia vai dizer. Também a Bíblia vai dizer. Jesus não usou esse termo. Sabe qual foi o termo que Jesus usou? Também está escrito. Quando está escrito, acaba com toda a controvérsia. Mas entrou esse modismo em nosso meio. A Bíblia vai dizer, então vamos ir no próximo culto. Já ela vai dizer que eu estou perdendo tempo aqui nessa noite. Ela não vai dizer, ela diz. E a Bíblia diz que tudo que está escrito para a nossa própria edificação. Não vai escrever, já está escrito. São coisas que entram em nosso meio e nós não estamos vendo. Eu poderia falar aqui um monte, mas eu não vou falar para não chocar. Eu estou apenas trazendo alguns detalhes para os irmãos sobre a importância da minha vida devocional. Da minha vida devocional, qual é? Como é a vida devocional do obreiro? Primeiro lugar, a literatura que ele lê. Vamos ver aí a letra B, todos juntos, bem alto. Letra B. Compreendemos que é muito interessante observar como o apóstolo Paulo apreciava os livros, sem porém desprezar os pergaminhos, preferia acima de tudo que era a Bíblia. A Bíblia, Marcos, ela tem que ser lida, porque senão nós vamos falar o que as pessoas estão falando. O apóstolo Paulo, ele lia tanto que ele escreve Romanos. Olha só o que eu vou fazer com vocês agora. Romanos 10:17. Olha o que é que Paulo escreveu aos Romanos. Vamos lá. A fé vem pelo ouvir. Nunca mais diga isso, que a Bíblia não fala isso. Não fala isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia atualizada, a Bíblia corrigida, a NVI, a NTLH, a Bíblia na linguagem de hoje, coloca aí na tela, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Não é a palavra, é ouvir pela palavra. Mas de tanto falar em nosso meio, nós temos pastores repetindo que a fé vem pelo ouvir a palavra. Pastor, qual é a diferença? Ouvir a palavra e ouvir pela palavra. Ouvir a palavra é ouvir o que todo mundo está falando. Às vezes
interpreta do modo dele, e a Bíblia não é de particular interpretação, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, qual é a diferença? Como é ouvir pela palavra? É fácil. Ouvir pela palavra é ouvir a mensagem que vem lá da mente, do coração de Deus, para o coração da igreja. Você pode dizer glória a Deus? É ouvir aqui, ó, é ouvir por ela, é ouvir pela palavra, é aquilo que está escrito. Mas nós vamos no oba-oba, porque não queremos ler Bíblia. Por não querer ler Bíblia, inventamos moda. Como por exemplo, quer ver? Me perdoe, mas eu tenho que fazer isso aqui nessa noite. Tem um versículo lá em Hebreus, que a Bíblia fala, é Hebreus capítulo 12, acho que é versículo 2, que fala que Jesus é autor e consumador. Ficaram com medo de falar, não sabia? Vamos lá, Jesus é autor e consumador da fé. É a palavra correta. Mas tem pessoas que falam que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Não é da nossa fé. Apenas aí você precisa ler. Eu estou com a Bíblia Revista Almeida e atualizada, ARR. A Bíblia Revista Almeida e corrigida, a Bíblia Revista Almeida e corrigida, autor e consumador. Vocês falaram que querendo ler, né? Tá legal. A Bíblia Revista Almeida e corrigida, não sei se vocês têm aí, ela fala assim, Jesus é autor e consumador da nossa fé. Apenas a corrigida fala isso. A atualizada não fala, a revisada não fala. São os melhores textos no grego e no hebraico, ARR. A Bíblia, na linguagem de hoje não fala, apenas a corrigida fala. Pastor, aonde está a verdade? Amados, a fé, ali Jesus, autor e consumador da fé. Não é da nossa fé. A corrigida errou ali. A versão, a palavra de Deus não está errada. A versão que foi colocada, que ele é o autor e consumador da nossa fé, não procede. Por quê? Por que o senhor precisa vigiar? Porque a sua fé ainda não está consumada. Jesus é o autor e consumador da fé, não é da nossa fé. A nossa fé, pastor, ainda não está consumada. Quando vocês abrem a Bíblia, lá em Tiago, lá em Judas, tem um versículo em Judas que diz assim, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ora, se eu batalho pela fé, é sinal que a fé ainda não está consumada. Judas foi catedrático, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então o senhor precisa vigiar, precisa batalhar pela fé. A sua fé não está consumada, só vai ser consumada no dia do arrebatamento ou no dia da nossa morte. Por que Jesus é o autor e consumador da fé? Agora eu vou explicar a vocês. Ele começou e ele terminou uma grande carreira de fé. E aonde ela foi consumada? Lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. É como um juiz bate o martelo no final de uma audiência. É igualzinho. Quando ele diz, quando ele diz condenado ou absolvido. Um dos dois. É o consumado. Está consumado. Acabou. Jesus começou e ele terminou uma grande carreira de fé. Os crentes batalham pela fé. Então a nossa fé ainda não está consumada. Por isso que ele é o autor e consumador da fé e não da nossa fé. A nossa fé ainda vai ser consumada. Deu para entender? Diga glória a Deus. Porque precisamos ler Bíblia em várias versões. Eu não vim aqui vender Bíblia, mas eu vim ajudar os irmãos. Fale comigo. Romanos 8:1. Vem alto, todos juntos. Portanto, agora, toda a igreja. Portanto, está na Bíblia Revista Almeida corrigida fiel. Essa versão é a única. O original
original não fala isso. As outras versões também não falam isso. Sabe onde ela está? Aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aí. O original para aí. As outras versões param aí. Essa tem um acréscimo, pastor. Esse acréscimo, eu até acho legal o acréscimo. Porque aqueles que são pregadores da doutrina da predestinação fatalista, uma vez salvo, salvo para sempre, eles param ali. Eles não têm esse final. O final ali é um acréscimo benéfico. Ó, eles falam assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode cheirar, pode fumar, pode dar lugar ao diabo, pode se prostituir, pode chapar, pode ir para balada, noitada. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses pregadores da predestinação fatalista. Aí tem esse acréscimo que dá a entender o seguinte, ó, não há condenação. Mas olha o que ele diz no final do texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um acréscimo. O original não tem, mas é um acréscimo legal que nos ajuda a andar mais na presença de Deus. Mas é um acréscimo, tá? Isso precisa ser falado, porque o irmão olha, a minha Bíblia está errada, a dele tem, a minha não tem, eu estou explicando porque tem e aonde não deveria ter. E por aí vai. Tem um monte de versículos que eu poderia tratar aqui nessa noite, mas não dá tempo. Vamos para a página seguinte. Pastor, mais 10 minutinhos, pode? Mais 10? São 9 horas. Passado o horário, eu não volto mais, eu quero voltar. Vamos lá. Do outro lado, eu coloquei 3 setinhas. Eu vou ler. A primeira eu digo assim: não importa quão brilhantes sejam ou quão eloquentes sejam, a nossa oratória inflamada, a nossa oratória inflamada, a nossa capacidade de convencer os homens. Aqueles pregadores que se entortam, pulam, vai lá no meio da igreja, bota a mão na cabeça de todo mundo e postam a voz, faz mistério do celular e vai por aí agora. Tem um monte de coisas na igreja que as pessoas abençoada ali, mas é verdade. Ou aqueles que chegam aqui, quer ver? De repente, a oratória é eloquente, a oratória da moda, não fala nada de Deus, não cita um versículo bíblico, mas chegam aqui, começam a falar com 10 minutos, aí eles começam o show deles. Aleluia. Está com a voz, tem que mudar, tem que ter voz impactante. Aleluia. Nesta noite eu declaro, eu determino, eu profetizo. Receba, começa aqui e termina lá em Paracambi. Aí vai embora, naquele receba, e a igreja fica impactada. Pastor, mas arrebentou, que fosse não. E todo mundo recebeu o quê? O que ele declarou, o que ele determinou, o que ele profetizou. Pastor, tu é cético? Não. Tu é frio? Também não. Na tua igreja, lá Irmão Sucesso declara. Lá determina. Lá profetiza. Mas como? Aprendemos com Jesus. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Lauri Franco Vilas Boas não resolve problema de ninguém. Mas quando nós usamos o nome, olha como muda. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo a graça de Deus no teu ministério. Em nome de Jesus, eu determino que hoje Deus muda a tua história de vida. Você pode adorar no nome de Jesus. Assim, em meu nome orarão pelos enfermos, os enfermos serão curados. Está lá, em meu nome expulsarão demônios. Quantos são
os milagres acontecem. Sabe que Paulo se mete nessa conversa? Aonde? Olha aí, Filipenses, minha querida, muito obrigado. Vai ficar com o dedinho doendo hoje, né? Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha o que é que Paulo diz: Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome Jesus todo joelho se dobre e toda a língua confesse. Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Coisa maravilhosa, né? Opa, tem 7 minutos, vamos lá. A última setinha eu digo assim: quando pregamos a Bíblia, o Deus da Bíblia fará aquilo que a Bíblia diz. É básico, portanto, que o líder cristão, vamos lá, letra A, bem alto, que o líder cristão, primeiro, letra B, letra C, letra D, letra E, e por último lugar, quantos podem dizer glória a Deus? Quantos trouxeram a Bíblia? Quantos podem glorificar o Senhor da Bíblia? Quer levantar a tua Bíblia? Levanta, não tem problema. Você ama a Bíblia, você pode glorificar. Dá glória bem alto aí ao Deus da Bíblia. Aleluia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, ame a Bíblia, vive a Bíblia. Vou fazer igual o Gesiel fazia e o pregador depois de amanhã faz, né, o Divaldo. Leia a Bíblia, pregue a Bíblia, medite na Bíblia, ame a Bíblia, vive a Bíblia. Não faço para ele não, tá bom? Está sendo gravado. Então vamos lá, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, ame a Bíblia, vive a Bíblia e pregue a Bíblia. Que tenha Bíblia. Quantos amam a Bíblia? Diga agora o nome de Jesus. Vamos mais embaixo um pouquinho. Aqui eu tenho agora 5 minutos. Fale junto comigo. O obreiro e a vida devocional na oração. Todos. A oração é um recurso que o Senhor tem colocado à nossa disposição para que por ela ou através dela possamos pedir a sua bênção em favor de todos os homens. Vamos ver? Primeiro, toda a igreja, associados ao poder da palavra de Deus. Segundo, tão grande é o poder da oração. Que coisa linda. Terceiro, tão grande é o poder da oração. E por último lugar, a nossa oração leva a Deus a agir por nós. Então, através da oração. 3 setinhas, todos juntos. A primeira, se a mensagem nada adianta. Segunda, sem a oração constitui a erudição da mensagem do pregador. 3, sem a oração o brilhantismo da sua oratória. Como é isso? Eu falo a primeira parte, vocês a segunda. Em geral, a igreja. Somos bons em aplicar a oração nas circunstâncias diferentes. Segundo, em geral. Somos brilhantes quando citamos adequadamente a Bíblia. Terceiro lugar, em geral. Somos brilhantes em aplicá-la aos nossos ouvidos. É isso aí, aos nossos ouvidos, irmão. Vamos orar, irmão, tem que orar. Irmão, está precisando orar. E eu? Estou orando. Precisamos orar. Precisamos orar. E eu quero, não dá para ir mais além, eu quero falar aqui as formas de orar. Lá embaixo eu digo, e vamos lá, lá embaixo, todos juntos. Como devemos orar? Letra A, toda a igreja. Como devemos orar? Letra B. Como devemos orar? Letra C. E por último lugar, como devemos orar? Isso, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A oração. O apóstolo Paulo, pastor, alguém fala assim, pastor Lauri, eu até preciso orar mesmo. Eu estou numa guerra espiritual. Está na guerra espiritual? Está no vento? Está na prova? Deixa eu usar a linguagem de Assembleia de Deus, a minha denominação. Está na moenda? Está no funil? Pastor, não é a moenda de queimados, não. A moenda de queimados é boa. A moenda de Belfo Roxo é brava, é violenta. Aqui não. Aqui vocês pegam uma cana desse tamanho, enfia na moenda, do outro lado sai o cabo e você joga a cana fora. Olha como é lá em Belfo Roxo. Passa uma
vez, a segunda, a terceira, a quarta. Quando pensa que vai jogar fora, dobra a cana. A cana que é desse tamanho, fica desse tamanho. Passa uma, duas, três, quatro. Vai jogar fora. Não, dobra de novo. Aquela cana desse tamanho, moeda que eu estou falando é moeda de Belfor Roxo. Não é da aqui é fácil. A de Belfor Roxo, a cana fica desse tamanho. Passa uma, duas, três, porque ela já foi virada, três, quatro. Quando tu pensa que vai jogar fora, não dá para dobrar, olha o que o caneiro faz. Ele torce a cana, parece que a mão dele vai junto, vai até o final. Quem sabe eu vou estar nessa moeda hoje. Ora, está passando por essa moeda, está sendo sugado o tempo todo. A luta está travada, a dificuldade ela é tremenda, a guerra espiritual está aí. Pastor, já sei o que tu vai falar. Efésios 6:10. Quando Paulo fala, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes quando as astutas ciladas do diabo. É legal, não é? Mas Paulo não para por aí. Ele fala do obreiro e a oração. Eu quero encerrar falando de oração. Sabe como ele fala do obreiro? Aqui, ó. Coloca o capacete da salvação para ir para a batalha. Você que está no vento na moeda da tempestade, outros vendavais clandestinos, como canta Chile. O vendavais, clandestino, canta, que é a senhora quer cantar. Hoje alguém falou seu nome para mim. Eu não sei cantar, se eu souber essa cantaria, é o hino da minha vida. É o hino da minha vida. Esse hino está. Olha só, ela quando fala assim, ela quando fala assim, ó, fui arremessado pelo cais, açoitado pelos vendavais, chorei, gritava, procurando. Quando ela fala assim, eu vivi isso. Eu chorava igual criança, lá em Paracambi, numa escola bíblica, alguns anos atrás, quando ouvi essa parte do hino, aonde eu encontro a Chile, ela sabe, eu peço para ela cantar. Quando a cantora usou essa palavra aqui, ó, estás sozinho, entregue à solidão. Quando eu vi isso, pastor, a minha vontade era nunca mais pregar, nunca mais nada, parar, estacionar. Um vento que eu estava passando, mas veio uma contraproposta que o hino ele fala assim, mas sou Deus que tudo pode, tudo bem. Neste momento vou abençoar você. Aí eu disse, eu vou me levantar. E estou até hoje de pé para a glória do Senhor. Quem sabe tu está nesse tempo? Está na guerra espiritual. Qual é a ordem de Deus? Efésios capítulo 6. Qual é a ordem de Deus? Aqui, ó, capacete da salvação, couraça, ó, couraça do Espírito, aqui, ó, é o colete, cingiu os lombos com o cinto da verdade. Aí Paulo fala assim, ó, coloque nos pés, versículo 15, ele fala, coloque nos pés, calça os pés. Com que? Entre calçar os pés na preparação. Aí ele fala no 17, isso é lindo demais. Tomar sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo e espada. Pronto, já vou sair para a batalha, estou pronto e não há diabo no inferno para atrapalhar o meu ministério. Sabe onde o soldado está pronto? Sabe qual foi o último revestimento para o soldado? Está pronto? Sabe qual foi o último? Põe ali versículo 18, minha querida. Olha só, que coisa linda. Esse é o último revestimento. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Levante as tuas mãos agora ao nome de Jesus.